lesão, que é aquilo que eu falei, se tem poucas, mesmo às vezes a gente vê, está bem característica, isso aqui é uma célula de lesão de alto grau, mas é só uma, duas, eu não fecho o diagnóstico assim. Aí eu coloco ASC, né? Pode ser deficiência de folato, porque a deficiência da vitamina, aí no caso do ácido fólico, ele provoca aumento de núcleo, também a citomegalia, pode provocar umas alterações que lembram, né, lesão, e você fica meio na dúvida. Daí porque muitas das vezes pode levar a esse diagnóstico. Atrofia pós-menopausa. Então, a atrofia, às vezes ela causa tantas alterações, a gente viu, mesmo naquelas pacientes de citologia hormonal, que às vezes aumenta muito o tamanho da célula, aumenta o tamanho do núcleo, né, que é próprio da atrofia. Então, tem momentos que você fica difícil de você determinar, né? Ela também provoca a questão da perda da nitidez do citoplasma, né, que a gente chama de autólise. Então, alguns achados, às vezes, de uma paciente menopausada que está muito atrófica, que não tem hormônios, pode levar a pessoa a dar um diagnóstico de ASC. Por isso é que é indicado, quando está muito atrófico e que você está na dúvida se é reativo ou não, você sugere o teste da estrogenoterapia, né? O teste tópico, a paciente utiliza e depois de 90 dias ela retorna. Às vezes tem uns que dizem que com 7 dias já pode retornar, né? Então tem, dependendo do tipo de estrógeno que ela usa. Então ela usa tópico, creme vaginal, passado aquele período ela vai e retorna e faz a citologia. É preferível do que você estar dando ASC para uma paciente dessa. Reparação atípica. Então, às vezes, a paciente está fazendo uma reparação e está entrando para a questão de neoplasia, e aí você vai dar um ASC se você não tem a segurança, né? A própria paraceratose, a lesão intraepitelial escamosa, às vezes ela está no começo, às vezes não tem todos os critérios, mas ali tem uma lesão que você não consegue definir pela citologia. Então, nem todo caso que você dá ASC é só não neoplásico. Muitas das vezes você está dando ASC e, na verdade, está escondendo ali aquela paciente uma lesão. Por isso é que essa paciente ela não pode ser considerada como uma negativa. Se viu alguma coisa, é apenas indeterminado naquele momento, naquele material, mas ela precisa ser acompanhada, né? Pode ser mesmo a própria inflamação. Então, muitas das vezes o herpes, né, com aqueles amoldamentos, aquelas multinucleações, pode também fazer parecer para quem está lendo que é um ASC, né? Alterações de artefato, né? Os artefatos que podem comprometer as células também pode impedir que você tenha segurança. Então, tem momentos que a gente encontra uma ou outras células de lesão, mas tem tanto leucócito, tem tanta hemácia que você fica com receio de liberar aquilo ali como sendo de uma lesão. Então, você libera de ASC, né? Então, é sempre aquele diagnóstico de exclusão. E ele não pode ser usado indistintamente. Tem a quantidade de ASC que você pode dar no laboratório. Ele não é uma lixeira. E aí eu falo a respeito disso porque eu já participei de equipe que faz monitoramento externo de qualidade, que recebia o material proveniente de municípios, de unidade de saúde do Maranhão inteiro, e muitos lugares utilizavam tudo aquilo que eles não sabiam o que era, né, que eles não conseguiam definir, ele colocava como ASC. Não se dava o trabalho. Por quê? Porque às vezes uma lâmina positiva, gente, assim mesmo eu que sou mastologia de Sacênio, eu passo 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas com uma lâmina. Eu vou e volto, pego o Atlas, estudo. Às vezes no outro dia retorno com aquela mesma lâmina, sempre com um colega, certo? Então, assim, tem lâminas que você precisa ter todo um trabalho, que você não faz rapidamente. Você vai ter que fazer a leitura dela nos mínimos detalhes para poder fechar o diagnóstico.
isso demora. E aí tem gente que trabalha por produção, que quanto mais ele lê, mais ele vai receber, né? O recurso dele vai estar atrelado à quantidade de lâmina que ele faz, ele não quer se dar o trabalho de fazer isso. Então ele vai e coloca o ASC, para ele é mais fácil. Ele está alertando o médico e também está tirando o corpo fora, que não está errando, mas é um erro, é considerado erro. E se a paciente, por exemplo, ela já tiver critério naquela lâmina de dar uma lesão de alto grau e ele está dando um ASC, ele está errando e está prejudicando a paciente. Então a frequência, isso que é importante, olha, uma população geral, ela é estimada de 4 a 6%. Então, no todo, né, eu posso encontrar a frequência de 4 a 6%. Numa população de alto risco, é aquela que tem vários parceiros, que baixa escolaridade, né, e outros fatores, né, como precocidade sexual, você pode ter o aumento tanto da lesão, né, intraepitelial escamosa, quanto também você tem o aumento das taxas de ASC. Aumenta tanto uma quanto a outra, né? Mas assim, em um laboratório não se deve exceder 3 vezes a taxa do que a gente encontra de lesão. Então, no ano todo, eu li 10 mil casos. Desses 10 mil casos, vamos supor, 10 mil casos, eu vou aumentar aqui. 300 foram de atipia, não chega nem a isso. 150 de atipias. Se eu tenho 150 de atipias, eu não posso ultrapassar de ASC 3 vezes o valor de 150. Então, eu não posso aparecer com 1000 ASC. Por quê? Porque está errado. Está dando diagnóstico equivocado. Certo? E, na verdade, ele não pode exceder um valor superior a 6% dos casos anormais. Então, assim, não posso estar excedendo mais do que 6%. Não pode passar de 6% de todos os meus casos que eu tenho dentro do laboratório de anormal. Aí, quando você pega um laboratório, que já aconteceu, né? Que a gente pegou o laboratório, assim, 50% da anormalidade deles era de ASC. Lógico que estava. Aí, no meio desse material, tinha caso de lesão de alto grau, teve até caso de carcinoma invasor, e a pessoa estava dando com ASC. Meu Deus. O que estava faltando para essa pessoa? Vergonha? Atualização. Vergonha. Atualização, educação continuada. Faltou para ela isso. Estava faltando para ela, né, na verdade. E o controle interno de qualidade. Tem que passar para outras pessoas lerem ela. Porque citologia a gente não faz sozinho, gente. Citologia tem que ter pelo menos 2 pessoas na equipe para ler a citologia, né? Eu não tenho quem faça isso. Então você combina com um colega, pague para o colega, entendeu? Eu faço a citologia da Regional Pedreiras, junto com a colega. Então todos os casos atípicos, a gente uma lê da outra, né? A gente faz um controle, e mesmo quando está havendo pouca quantidade de lâminas lá para ela me enviar, ela envia os casos de anormalidades. Então você tem que fazer um controle. Não leia citologia sozinho, não se ache autossuficiente, porque em citologia isso não funciona. No caso do ASC, ele é assim, ele não pode ser considerado já um diagnóstico de lesão. A paciente, quando recebeu um diagnóstico de ASC, eu estou com uma lesão, eu estou com câncer, não é isso. Pode até ser. Também isso não exclui. Então, na verdade, o ASC, ele pode ser tudo. Ele pode ser uma lesão intraepitelial escamosa, tanto de alto grau como de baixo grau. Ele pode ser um câncer e ele pode ser uma lesão benigna. Então, na verdade, é uma interrogação. Tá? É que na citologia não se teve critérios para se fechar um diagnóstico. Então, tem que aguardar. Pode ser um carcinoma invasor. E além da lesão de alto grau, que é carcinoma in situ, pode ser já um carcinoma invasor. Então, assim,